Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos mais uma vez início, de mais um trimestre das nossas lições bíblicas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Acabamos de encerrar agora o nosso segundo trimestre, a qual nós estudamos sobre relacionamentos em família. Tratemos casos específicos de família, trabalhando esse tema muito maravilhoso. Foi muito bom, foi muito edificante e foi muito especial para a minha vida e eu creio que tem sido também para a sua vida o aprendizado da palavra do Senhor. E eu fico feliz pela sua vida e que você continue conosco com mais esse início do nosso terceiro trimestre, a qual o tempo está passando a cada dia e nós vamos lutando, até a volta do Senhor Jesus, nos santificando, nos conhecendo mais de Deus, mais da sua palavra e aprendendo a cada dia da sua palavra. E nós sabemos que a Bíblia ela é um livro inesgotável. É uma fonte que vai jorrando e que nunca seca. Você nunca vai dizer que eu conheço já tudo, não. É uma fonte inesgotável. A cada vez que nós vamos cavando, é como um poço também, que nós vamos cavando. Cada vez que você cava, mais você vai achando água, vai achando riquezas da palavra do Senhor. E o comentarista desse trimestre é o pastor, Douglas Baptista, ali da capital de Brasília, ali do Distrito Federal. E ele é o comentarista dessas lições. E qual é o tema que nós vamos estar estudando? Nós vamos estar estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então é isso que nós vamos estar estudando no decorrer de todo este trimestre. Vai ser muito bom, muito especial, muito maravilhoso. Não perca nenhuma das aulas. Não perca as aulas presencialmente, a qual nós estamos aqui de Presidente Epitácio. Nós temos em nossa sede, na Assembleia de Deus Terra Belém, na Avenida, ou seja, na Rua Cuiabá 146, próximo à Avenida Presidente Vargas, em frente à Caixa Econômica Federal. E temos aqui na congregação onde estamos, na Avenida dos IPs, 11 e 17, todos os domingos, tanto na sede, tanto em nossa congregação, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Se desejar estar conosco em nossa congregação, nós temos às 8h30 o café da manhã e 15 para as 9 nós já dá início na oração e começa a escola bíblica dominical. Muito bem, queridos, nós sabemos que o mundo ele está em constante mutação. A sociedade ela está em constante mutação. Nós sabemos que a cultura ela muda, Varia-se a cultura, os costumes, eles são mutativos, estão em constante mudança. Por exemplo, o que as pessoas faziam há 500 anos ou 1000 anos atrás não é o mesmo que eles fazem hoje. Muda-se o sistema, a tecnologia é avançada e a cada dia nós vamos ver que isso vai crescendo a cada dia. Só que uma coisa que eu e você precisamos entender é que a palavra de Deus, ela não muda. Como diz na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 24, 35. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, sabemos que a palavra do Senhor não muda e Deus também, ele não muda. Já falamos em outras lições sobre as 5 verdades, que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, e a igreja precisa sustentar essa verdade, porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E sabemos que a sociedade está em constante mutação, mas a palavra de Deus não muda. O que era pecado há 2000 anos atrás, ou 6000 anos, continua sendo pecado. O que era pecado há 500 anos atrás, continua sendo pecado. O que era pecado há 100 anos atrás, continua sendo pecado. Sabemos que a cada vez se aproxima a volta do Senhor Jesus. Quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor,
lá em 1 João, capítulo 2, 14, 15, ele disse para que não ameis o mundo nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a Bíblia Sagrada. Porque tudo o que há no mundo, aí diz ali, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida. Então, o mesmo que Eva foi atraída ali no Jardim do Éden, é o mesmo que nós vamos ver lá em 1 João 2, o verso 15. Só que o verso 14, ele disse ali, dando um ensino especificamente aos jovens, mas um ensino geral a todos. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, só vamos vencer este mundo, esse maligno, através da palavra do Senhor. Sabemos que nós temos 3 inimigos. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. Quando eu falo mundo aqui, não falo a terra, o mundo cósmico, mas o sistema do mundo. O sistema corrompido do mundo. O mundo de injustiça. O mundo de falsa esperança, de desilusão. O mundo materialista. O mundo consumista. Então, esse é o sistema do mundo a qual João está dizendo ali, a qual não devemos amar. E sabemos que a volta de Cristo está bem próxima e que o anticristo também. O anticristo também, porque assim como Deus preparou o mundo, foi tudo preparado por Deus para receber a Cristo Jesus, o nosso Senhor, neste mundo. O diabo também, o diabo tem preparado os seus adeptos, os seus seguidores, aqueles que praticam a mentira, o engano, o pecado, para receber o anticristo. A palavra anticristo significa contra Cristo. Só que lá em 1 João 2 e o 4 vai falar sobre ali o anticristos e anticristo. O anticristo são muitos. Agora, anticristo é um só, que vai dizer lá, ele vai falar que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, nós vamos entender aqui o nosso texto aula diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, aqui, queridos, nesse texto, nós já vamos começar a entender. A igreja diante do espírito da Babilônia. Então, a igreja, ela é a coluna enfermeira da verdade. A igreja de Deus vivo não pode compactuar com o espírito da Babilônia. Nós somos diferentes. Então, a igreja não pode compactuar com o espírito da Babilônia. Como que ela vai vencer isso? Somente com compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, vamos entender aqui. A nossa leitura em graça está em Apocalipse 17, do 1 ao 6. E nós temos aqui, queridos, os nossos objetivos. Tópico 1, apresentar o significado de Babilônia. Tópico 2, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Tópico 3, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. O que se espera da igreja nesse contexto? Então, sabemos, queridos, que a igreja é sal da terra e luz do mundo, que diz Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14. Veja que antes da igreja ser luz, ela precisa ser sal. Quando fala sal, significa que a igreja deve dar sabor, ela deve salgar, evitar a corrupção. O sal evita a corrupção, estragar os alimentos. Então, a igreja precisa preservar e a igreja precisa ser luz. Então, é salgando e iluminando. Salgando e iluminando. Sabemos que Filipenses 2,15 fala que resplandecemos como os astros do mundo.
E sabemos que existem os astros, que não é igual ao Sol. Os astros não têm luz própria. É a luz refletida do Sol que reflete neles. Então, essa luz que eu tenho, essa luz que você tem, não é de você. Essa luz vem de Jesus, como diz o Salmo 36. Na tua luz veremos a luz. Então, precisamos mais do que nunca ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos salgar e também iluminar. Então, na nossa introdução aqui, nós vamos entender que não vamos estudar a Babilônia no sentido literal, porque sabemos que ela foi destruída, foi uma profecia de Isaías também. Houve muitos que tentaram reconstruir. A Babilônia fica hoje no atual Iraque, tá? No atual Iraque. Saddam Hussein tentou reconstruir, mas não conseguiu. Hoje ela se encontra em ruínas ali no atual Iraque. Nós sabemos que lá em Gênesis, tá? Capítulo 10, lá ali já se levanta um homem chamado Nimrod, que é um tipo já do anticristo. Esse Nimrod é o anticristo no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 10, tá? Nós vamos entender ali que você vai ver. Aqui, ó, Gênesis 10, verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod, ou seja, aqui é descendente de Cã, tá bom? Descendência de Cã. Cuxi é da descendência de Cã. Gerou a Nimrod e esse começou a ser poderoso na terra. Veja como ele começou a ser influente na terra, poderoso na terra. Esse foi caçador, aqui não significa caçador de animais, mas alguém que tinha influência. Caçador de animais, por isso te diz, como Nimrod, poderoso e caçador diante do Senhor. Então, esse Nimrod aqui, ele teve uma certa influência muito grande ali na Babilônia. Você entender melhor isso aqui, você vai precisar ler os códigos de Hammurabi. Aí você vai entender melhor que vai falar sobre a Babilônia. Então, o nosso sentido aqui, o nosso propósito, não é estudar literal. Babilônia literal, uma cidade que já está até em ruínas, né? Mas sim falar sobre o espírito da Babilônia presente no cenário global. Então veja, tópico 1 fala Babilônia, o seu significado, que fala sobre a grande prostituta. Veja o termo aqui da expressão, que diz grande prostituta, mostra sua grandiosidade, mostra também a sua grandeza, né? A grande prostituta, que dos termos grego, né, que define pornê, que é, primeiro, prostituta, pornel quer dizer prostituir-se, e porneia quer dizer prostituição, que aí vem da mesma raiz da palavra também pornografia, ou seja, prostituição. Então, qual é a ideia bíblica aqui que nós vamos extrair? É uma prostituição espiritual. Sabemos que nós vemos várias passagens no Antigo Testamento, Deus, né, sendo comparado como o marido da nação de Israel, ela sendo a noiva, e a igreja é a noiva de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a igreja, como sendo noiva do Senhor, ela não pode se prostituir, ela não pode manchar as suas vestes, ela não pode se contaminar. Então, quando se refere aqui à grande prostituta, a ideia que se tem aqui é de prostituição, prostituir-se e a prostituta. Então, é isso que nós vamos entender aqui. A mulher e a besta de escarlate. Veja que a descrição que a grande prostituta, ela veste-se, olha só, gente, de púrpura e de escarlate. Veja só, que não era qualquer pessoa que usava esse tipo de vestimenta também aqui. Veja que fala que é um reinado e luxo. Púrpura era a veste que os sacerdotes usavam, as pessoas ricas, que tinham dinheiro, muito dinheiro, usava. Então, quando fala aqui púrpura e de escarlata, púrpura fala de um reinado. Era veste de sacerdote. E nós vemos aqui luxo, escarlata já é luxo. Então, veja aqui, o comentarista vai trazer aqui no nosso tópico 1, o item 2, então, vai falar sobre a fera na qual a mulher está montada e a besta que saiu do mar, que está lá em Apocalipse 13:1. Fala de uma que sai do mar, que é o anticristo, e mais para frente ali vai falar que uma que sai da terra, que é o falso profeta.
A besta em Apocalipse, que é bom você entender, é bom nós entendermos que ali a besta em Apocalipse é o anticristo mesmo. Não fala esse nome anticristo em Apocalipse. Você vai ver essa expressão besta, que é o mesmo que uma fera também. Uma besta, mas ali está falando do anticristo, simbolicamente, o anticristo. Então, trata-se do anticristo pelo poder de Satanás que faz oposição, porque eu já disse que a palavra anticristo significa contra Cristo. A palavra anticristo significa contra Cristo. Nós temos vários vídeos aí de escatologia em nosso canal. Você pode estar assistindo aí, você tem acesso aí, que está disponível aí em nosso canal. Então nós vamos entender lá em Tessalonicenses que fala que há um que resiste até que do meio seja tirado, né? Então a igreja precisa resistir e deter, né? É o que vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai entender ali o que é que Paulo, ele vai dizer, versículo 6, 7. E agora já vós sabeis que o detém, que a interpretação aqui seria o que detém aqui, é o que? A igreja de Cristo, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. Então, esse um que resiste aqui é a igreja. E aquele que deter também é a igreja que deter. Então, lembra que eu disse sobre sal da terra e luz do mundo? Então, a igreja precisa deter e também precisa resistir. Então, precisa buscar força de Deus para resistir é esse anticristo que vai ser revelado. O Espírito de Deus está no mundo, mas ainda não se revelou. Então, aqui vai falar também em Apocalipse, né, 13, e o capítulo, já no início ali, vai falar, e o capítulo 17 também, vai falar sobre 7 cabeças e 10 chifres. Cabeça fala de domínio, fala de governo, e chifre fala de poder, ou seja, então fala de um governo e fala de um poder. Um governo e um poder que é dado, que recebe. Então, assim como tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem a trindade satânica, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Vai controlar o quê? Essa união entre o cavaleiro, a mulher e a montaria da besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político. Então, o anticristo já está preparando o seu cenário e ele controla já em nossos dias o poder econômico, político e religioso, como as suas influências, tá? Ele não está literalmente, mas ele influencia na economia, na política e no sistema religioso. Nós sabemos isso, queridos. Só acabamos de ver o caso de Bolsonaro, o homem de caráter, um homem de boa índole. Fizeram uma injustiça com ele. Fizeram uma injustiça. Outros fizeram tantas coisas erradas, tantos presidentes fizeram tanta coisa errada, não foram punidos. Não foram punidos. Mas a injustiça predominou, tornando ele inelegível por 8 anos. Só por causa de uma liberdade de expressão. Então, Satanás quer controlar tudo isso. Nós vemos aqui a inversão de valores. É a inversão de valores que nós estamos vivendo. O item 3 do tópico 1 fala o mistério, a grande Babilônia, fala de um mistério, significa que já não é meramente algo geográfico, mas é algo simbólico. Ela é tida como a mãe das prostituições. Veja, mãe das prostituições, a Babilônia. Quantas influências ela vem, desde Gênesis capítulo 10, vem vindo ali e vem trazendo essa influência até o livro de Apocalipse. Então é chamada então de a mãe das prostituição. Então tem então as suas filhas que se prostituem. Então, aqui nós vamos entender aqui, Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e da testemunha de Jesus. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Veja aqui, é pior do que alguém que está sem Deus.
alguém que não aceita Cristo, alguém que não aceita Deus. Então é muito pior, por quê? É muito pior por quê? Porque não é uma cultura sem Deus, ou seja, sem Deus, mas é contra Deus, contra os valores cristãos. Então é muito importante nós entendermos sobre o que nós vamos estudar nesse trimestre, queridos. E esses são os dias que nós estamos vivendo. O nosso tópico 2 vai falar o espírito da Babilônia no sistema religioso, como nós dissemos, o como que atinge, como que atua esse espírito da Babilônia no sistema religioso, seduzindo pela prostituição espiritual. Há muitas pessoas se prostituindo espiritualmente. Se você tem um compromisso com Deus, se somos a noiva de Cristo, temos uma aliança com Ele, não podemos se prostituir espiritualmente, ou seja, participando de festas pagãs e outras coisas que não agradam ao Senhor. Há muitos que estão se prostituindo espiritualmente, participando de quadrilha, de festas pagãs, que não agradam aos olhos do Senhor. E nesse sentido, aí vem um culto ao ego, torna o ser humano amante de si mesmo, pessoas que amam a si mesmo, o amante do dinheiro e dos deleites. O argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O afrouxamento da moral. Aí nós temos o ecumenismo, que é uma mistura de crenças, aquela mistura de crenças. Aí nós temos também essa influência trazendo o relativismo. O que é o relativismo? É que não, eles ensinam que não existe uma verdade absoluta, ou seja, cada um com a sua verdade. Eu tenho uma verdade, o pastor tem uma verdade, cada um tem o seu pensamento. E isso não é bíblico. E a palavra é que dá o direcionamento para nossas vidas. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa sobre mim, é o que Deus sabe sobre mim. Não é a minha convicção pessoal, mas é o que a Bíblia, a palavra do Senhor, dirige a minha vida. Aí vem o humanismo, reinterpreta, ressignifica os mandamentos divinos. Aí vem o sincretismo, que é a mistura do sagrado com o profano. E isso nós vamos ver. Tudo passa a ser permitido. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Aqueles que pregam uma verdade, que falam uma verdade, que procuram viver essa verdade, que é o que temos que fazer, procurar viver essa verdade, nós vamos ser perseguidos nesse sistema. Tópico 2, o item 2 fala o sistema político e cultural. Hoje nós vemos os políticos com grandes influências, por trás disso são o espírito da Babilônia. Por exemplo, nós temos aí a inversão de valores, nós temos a apologia ao aborto, e isso é crime, e além de ser crime, é um pecado você matar a vida lá no ventre materno, porque a concepção começa lá no ventre materno. Aí nós vemos a ideologia de gênero, confusão sobre a sua identidade, é a criança que define o que ela quer ser, é o que define o que é que eu quero ser. Legalização das drogas, da prostituição. Isaías 5:20, ai, descal o mal, chamam bem ao bem, chamam mal. Ou seja, é uma inversão de valores. Logo, o patrulhamento ideológico estimula como estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas formas. Olha, quem ousa discordar ainda é tido como fundamentalista. Ainda há censura aos que defendem os valores bíblicos, são censurados nas redes sociais, são censurados na mídia. Coagida pelo politicamente correto, que não tem nada de correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. Hoje é a chamada proibido proibir. Hoje as pessoas querem fazer o que elas querem, os que elas definem ser. Aí o item 3 fala no sistema econômico também tem essa grande influência. O enriquecimento dos mercadores por meio dessa exploração da luxúria. Nós vemos pregadores cobrando absurdos hoje, enriquecimento ilícitos. Exploração da licenciedade e do espírito da Babilônia.
Veja só, pessoas enriquecendo e explorando os mais pobres. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e moral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminoso e hoje tem um consumismo desenfreado, queridos. O materialismo. E nesse sentido, o materialismo, deleite autossuficiente, conduz o ser humano a confiar no dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro não é o mal em si mesmo. O dinheiro tem que ser o nosso servo, não o nosso senhor. Não podemos amar o dinheiro. Temos que usar o dinheiro, não ele nos usar. E os que controlam a economia impõem cargos, tributos e multa em desfavor do cidadão impotente. Esta inversão de valor. Então, esse espírito da Babilônia também está no sistema econômico. Tem coisa que é essencial, tem coisa que é necessária e é útil. Quando você for comprar qualquer coisa, precisa se colocar isso no plano, no seu planejamento familiar. E o tópico 3 fala sobre a nossa posição, a posição da igreja. Como estamos nos posicionando? Primeiro, como vamos posicionar? Tópico 1, o item 1, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Então, a junção dos termos significa crer. O que é a ortodoxia bíblica? É eu crer naquilo que é correto. Indiferente do relativismo, que cada um com a sua verdade. Mas nós não. A igreja do Senhor precisa crer na doutrina correta. Você tem a Bíblia. Muitos não leem a Bíblia, vão engolindo o que as pessoas falam nas redes sociais ou na internet e se torna um analfabeto espiritual. O item 2 fala formar o caráter de Cristo. A nossa posição é procurar ser igual a Cristo, ser imitador de Cristo Jesus, nascermos de novo, renunciarmos o pecado, negarmos a si mesmo e agradar a Cristo Jesus. Resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Precisamos resistir a cada dia. Nós vemos hoje muitos pseudos cristãos escravizados pela carne. Pessoas que dizem cristão, mas você olha seus comportamentos, não tem nada a ver com Cristo, não se parece com Cristo Jesus. E aí o item 3 vai falar sobre aguardar a volta de Cristo. Então, primeiro, qual é a nossa posição da igreja mediante tudo isso que eu fui falar, que eu falei aqui agora? Não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. Precisamos ser como Cristo Jesus. Os irmãos de Antioquia, lá em Atos capítulo 11, 26, foram chamados de cristãos. E olha que Cristo não foi ali. Mas ele se parecia tão com Cristo, parecia tanto com Cristo, porque foram chamados de cristãos. Mas temos parecido com Cristo? Jesus faria o que você faz? Jesus ia nos lugares que você vai? Jesus tomaria atitudes que eu e você tomamos? Pense bem. E é isso que precisamos entender. Então, aguardar a volta de Cristo. Que os sinais estão aí. Que são o quê? Apostasia. Não é alguém que nunca conheceu a verdade. Alguém que conheceu e desviou. Apostatou da fé. Tem ideia também de uma rebelião, um abandono da primeira fé. Inversão de valores, perseguição. O que era certo agora é errado. O que era errado agora é certo. Nós vemos aí perseguição, guerras, fomes, pestes. Nós vemos aí a pandemia, muitas pestes, terremotos. Nós vemos agora recentemente em São Paulo, já é mais um sinal da volta de Cristo. Então, não podemos estar despercebidos ou distraídos, queridos. Precisamos estar em oração e vigilância, aguardando a vinda do Senhor. Aguardar a bendita esperança do Senhor. Nesse presente século, uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Quando Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,15,
quando fala para estar pronto para responder a cada um com mansidão, estejamos prontos ou preparados, estejais preparados para responder a cada um. A palavra preparado no grego é eitoimos, significa pronto, disposto e equipado. Mateus 25:10. Aquelas virgens, as noivas, que estavam preparadas, que estavam prontas. Que também surge, né, na mesma ideia do sentido da palavra, também significa rápido, pronto e sensível, ou seja, somente aquelas que foram sensíveis à voz do Senhor, aquelas que estavam preparadas, aquelas que estavam em santidade, aquelas que estavam disponíveis, que sempre tinha sensibilidade de ouvir a palavra, confiar na palavra, obedecer na palavra, foi aquela que entrou para as bodas para participar da festa. E as que estavam preparadas, prontas, disponíveis, entraram para o reino do Senhor. Amém? Que o Eterno continue te abençoando.